A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Estamos começando mais um subsídio para a nossa Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, lições bíblicas, da editora Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. E estamos, neste trimestre, estudando sobre o avivamento. O avivamento são assuntos interessantes dentro desse trimestre, né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje é a lição de número 5, para 29 de janeiro de 2023, com o assunto o avivamento na vida da igreja. O avivamento na vida da igreja. Vamos tratar sobre esse assunto. E nos diz assim o texto de ouro, ou texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. A verdade prática diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Atualidade dos dons espirituais. Marque isso aí. Atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe, a leitura que o professor faz lá na classe com os alunos, né? Que traz, digamos assim, a base bíblica para toda a lição, embora tenha tantas outras referências aí no texto da lição, no comentário, mas essa é a leitura principal que a gente sempre faz em classe. Atos 2, 1 a 13 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Assim, toda a casa, tá? Não somente o cenáculo, a sala onde eles estavam, mas o som encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. A palavra-chave para esta lição é vida. Vida. Por que vida? Porque estamos falando de avivamento. Não tem igreja avivada sem ter a vida plena, a vida abundante alcançada através de Jesus Cristo. Então é isso aí. O avivamento produzido por intermédio do Espírito em Atos é o que a gente está estudando esta semana e veremos que é uma promessa que diz respeito a todo crente salvo em Cristo Jesus. Todo crente salvo tem que ser avivado. Porque se ele é crente, ele é membro do corpo de Cristo, o qual Cristo é a própria cabeça desse corpo, e Cristo está vivo, mais vivo do que nunca. Se a cabeça está viva, o corpo está vivo, os membros também têm que estarem vivos. Correto? É uma lógica muito simples. A introdução diz: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Nesta lição, analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Dinamismo
vem da palavra dínamo. Dínamo, sabe o que é dínamo? Dínamo também dá origem à palavra dinamite, explosão, bomba. Dínamo, poder, poder em grego. Esse dínamo que a gente conhece na física, de uma forma bem singela, a hidrelétrica, embora tenha esse nome hidrelétrica, mas a energia não é tirada da água, a água simplesmente passa por um mecanismo que vai girar o dínamo. É só para isso que a água serve, para passar num mecanismo que vai fazer um dínamo girar. E o que é o dínamo? O dínamo é um equipamento magnético que, ao ser girado, os polos diferentes produz a eletricidade. Antigamente, se andava muito de bicicleta e quem andava à noite tinha um dinamozinho que prendia no pneu da bicicleta, e quando estava a bicicleta desenvolvendo seu percurso, aquele dinamozinho rodava e acendia o farol da bicicleta. Talvez ainda exista alguma por aí, nunca mais vi. Então, dentro daquele bujãozinho que ficava pregado no pneu da bicicleta, um pequeno dínamo, aproveitando o giro do próprio pneu da bicicleta, que é o que a água faz lá na hidrelétrica, acendia o farol da bicicleta. Parou, apagava, porque não tinha bateria para armazenar. Bom, então, esse dinamismo, Jesus disse, recebereis poder. Aí é o dínamo, a eletricidade. Não simplesmente a eletricidade, fisicamente falando aqui do nosso mundo, mas força de Deus, força espiritual, poder do alto para fazer a obra de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a força, o poder gerador não é um dínamo, um equipamento que a física produz, mas é o Espírito Santo de Deus atuando na vida desse salvo, deste homem, desta mulher salvos, que tem ele em si e tem esse revestimento do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e desenvolve muito mais a obra de Deus. Aí não pode curar enfermo e pregar o evangelho sem ser batizado? Pode. Os discípulos fizeram isso, até expulsaram demônios. Jesus mandou de 2 em 2, 70 e mandou 12. Mas depois ele disse, agora ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí já é uma capacitação muito mais do que aquela que eles já tinham, já possuíam. No nosso primeiro tópico fala o batismo do Espírito Santo e o público-alvo, o chamado abrangente de Jesus. Para quem é o batismo com o Espírito Santo? A primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Tem que ser salvo, tem que servir a Deus, tem que ser crente na pessoa de Jesus Cristo, senão não tem como. A segunda é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hoje em dia se vê uma frase assim muito no nosso meio pentecostal. Ah, mas o batismo com o Espírito Santo não é para todos. Onde é que tem isso na Bíblia que não é para todos? Talvez por falta de ensino, por falta de persistência, por falta de insistência, por falta de uma busca, as pessoas se acomodam a ser simplesmente crente e não buscar o revestimento de poder. Não quer ir para o cenáculo, não quer ir para a busca, para a oração, para a humilhação diante de Deus. Entendeu? Então, alguns desistem, depois de um tempo desistir. Tudo bem, mas nunca deve sair da boca de um pastor, de uma liderança, de um crente que esteja pregando, dizendo, irmão, nem todos vão receber. Eu não imagino Paulo dizendo isso, nem Pedro, nenhum dos discípulos, ao falar sobre o dom do Espírito Santo. Mas hoje a gente, para não entristecer alguns irmãos, a gente termina dizendo isso. Não, irmão, não é para todos, nem todos vão receber e tal. Verdade, nem todos vão receber, mas está faltando o quê? Porque Deus é o mesmo, o Espírito Santo está à disposição, e Deus quer encher. Então está faltando talvez esse crente ter o seu conserto. Precisa mudar alguma coisa, precisa se esforçar, porque essa capacitação também é para fazer a obra de Deus. Por isso que ele disse, fiquem aí até ser revestidos de poder. Depois vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, vão purificar os leprosos, vão expulsar os demônios, entendeu? Vão curar os enfermos, vão lá. Vocês vão fazer obras maiores do que tenham feito, Jesus disse. Mas espere o revestimento. Aí se o crente não quer se esforçar, não quer trabalhar, não quer servir a Deus e nem tudo, talvez seja esse também o motivo, porque ele não está sendo revestido.
Porque o Espírito Santo, o dom, o batismo, não vai ser simplesmente um diploma que alguém estuda, depois bota o diploma na parede e vai fazer outra coisa. Se forma em advogado, aí vai ser fazendeiro. Se forma em médico, vai ser prefeito, sei lá o que e tal. E o diploma fica para lá, esquecido. Então muita gente quer o batismo com o Espírito Santo e tudo, simplesmente para falar em língua no culto e o serviço prestado. Talvez seja por isso que muitos não recebem, porque Deus olha no coração dele e não vê nele um interesse, uma vontade de fazer a obra de Deus, de expandir o reino de Deus, de levar o evangelho no poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas que tem que buscar, tem. Crente de verdade tem que se incomodar com isso e buscar e pedir, tá? A promessa é para todos os salvos, para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação do Espírito Santo foram os discípulos. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E o Espírito foi derramado sobre todos que estavam reunidos naquela casa. Como disse depois o apóstolo Pedro, pregando. Essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado por Deus? Se você foi chamado por Deus, se você aceitou a Cristo, você tem certeza da sua salvação, então vá para a busca, vá para o seu cenáculo. Vá para o seu cenáculo. Talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses buscando, não desista, insista, busque e peça o revestimento e vá adiante fazer a obra de Deus com galhardia e com mais desenvoltura. Certo? Não cessou. Existem teólogos e pregadores sensacionistas que diz não, isso aí é só para aquele tempo, o começo da igreja, que a igreja estava nascendo e precisava assim de um impulso maior para poder começar. E hoje não precisa. O mundo hoje está diferente daquele tempo, não tem perseguição à igreja. Hoje não tem lugar por aí que crente é morto, que cristão é queimado. Tem ou não tem? Tem. Então hoje não precisa de poder. Qual a diferença de hoje para 2000 anos atrás? Hoje o mundo ainda está até pior do que naquele tempo. Porque existe a perseguição de uma forma assim até mais ardilosa, usando leis, usando políticos. Isso aí é até mais sagaz, porque naquele tempo já vinha logo dizer vou te matar, vou queimar, vou cortar o pescoço e pronto. Hoje vão pegando pelas beiradas devagarzinho para tentar calar a voz da igreja. A gente precisa sim de autoridade, de poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Não cessou, não tem nenhum versículo dizendo assim, e aqui cessa os dons espirituais, porque daqui para frente a igreja vai seguir aí de qualquer jeito. Não tem. Não tem. Tá? Alguém pode dizer assim, mas espera aí, por que ao longo de centenas de anos não se viu falar nisso, em língua estranha, em batismo com o Espírito Santo e curar enfermo? Como é que ficaria? Como é que se falaria nisso numa igreja que estava morta? A partir do ano 313, com a inversão do Constantino, imperador, que ele não se converteu coisa nenhuma, apenas se declarou cristão, não houve uma mudança de vida, não houve uma transformação, ele apenas se declarou cristão, certo? Muita gente agora agregou-se, porque agora o império se tomou como o cristianismo como sua religião oficial. Então todo mundo agora se tornou cristão nominal, mas não de coração, não de fato, realmente. A partir do ano 390, aí sim foi o reconhecimento oficial do cristianismo como religião do império. Só que quem liderou as igrejas não foram mais aqueles que tinham o mesmo pensamento, a mesma fé dos apóstolos e dos pais apostólicos. As pessoas de repente foram colocadas por digamos assim, escolhas até políticas, até comprando cargos eclesiásticos, e o Espírito Santo caiu fora. Viveu-se a idade das trevas por muitos anos. A igreja que se dizia cristã aceitou os que vieram do paganismo como cristãos sem haver transformação. Então vieram trazendo suas idolatrias, seus costumes e tudo, e a igreja foi perdendo o seu rumo. Lá mais na frente, essa igreja se dividiu, ficou uma parte com sede em Roma, outra parte com sede em Constantinopla. Então a de Roma ficou católica apostólica romana, a outra ficou católica ortodoxa. Essa católica ortodoxa se dividiu de novo, porque saiu de lá os ortodoxos russos, até que veio, em 1517, a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, lá na Alemanha, a partir de Lutero, é claro que já teve reformadores antes dele, mas ele foi o mais enfático, e a partir daí, então,
acredita-se e se divulga e se ensina que terminou a Idade das Trevas, a Idade Média, ali com a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, a Bíblia foi para a mão do povo, que a Bíblia era só em latim, e o clero aqui interpretava e mais ninguém. Com a Reforma Protestante, agora a Bíblia foi para a língua das pessoas e pode ir para a mão de quem pudesse ter. Ou a Bíblia toda, ou porções. A Bíblia agora começou a ser lida por muita gente. E conforme as pessoas foram lendo a Bíblia, foram entendendo a Bíblia. E ao entender a Bíblia, chegou-se à conclusão que haverá um arrebatamento da igreja. Chegou-se à conclusão que não cessou os dons espirituais. Estavam sem acontecer, porque a igreja que estava ali era igreja de nome, apenas com nome de igreja cristã, mas sem Cristo ser realmente o Senhor. Então, depois da Reforma Protestante, começou-se a ensinar a Bíblia, se entender a Bíblia, que era proibida para o povo, e a partir de então, a doutrina cristã protestante foi se difundindo, foi se ensinando, e as pessoas cada vez mais se agregando, se formando em teologia, entendendo a palavra de Deus, e com isso a doutrina cristã protestante foi se formando. Os protestantes não criaram o pentecostalismo, não. Apenas entenderam que a Bíblia é atual e permanece até hoje. Porque, veja só, Jesus disse: receberam esse poder. Vocês vão lá, vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. Não tem enfermo hoje mais não para ser curado? A igreja, então, não é para fazer mais isso? Acabou o enfermo no mundo? Não tem mais ninguém possesso de demônio no mundo? Eu estou naquela ideologia que o diabo foi preso lá quando Cristo morreu na cruz. Tá? Ou não precisa mais evangelizar, levar Jesus às nações e levar o evangelho da salvação? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, para ir tem que ser revestido de poder? Nesse caso, não é para evangelizar mais, não é para pregar, não é para anunciar Jesus? Certo? Então, se tudo isso se faz necessário, faz-se necessário esse revestimento de poder. A igreja precisa deste avivamento para ser diferente e fazer a diferença. Tá? Então, depois da Reforma Protestante, a Bíblia chegou nas mãos das pessoas e isso facilitou o entendimento que o povo não estava tendo, porque dependia de um sacerdote do clero romano para interpretar a Bíblia conforme o pensamento deles, e pronto, quem interpretasse fora disso era até chamado de herege. Hoje você tem liberdade de ser na sua Bíblia, de ler a tua Bíblia, ter ela na mão, ter ela no teu celular. Procure na tua Bíblia se realmente tem fundamento dizer que os dons hoje não existem, que hoje não se precisa desse avivamento, que a igreja não precisa desses dons espirituais que cessaram. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Pelo contrário, a palavra de Deus permanece para sempre. Não pode ser omitida dela nenhum jota e nenhum tio. Então não vamos omitir a atualidade dos dons também não. Tá? Muito bem. Então, para a gente terminar aqui, no terceiro tópico fala sobre um ministério ungido para os dias atuais. Para os dias atuais. Então, querido irmão, querida irmã, professor, professora, aluno da escola dominical, mais do que nunca precisamos buscar o poder do alto. Pedir a Deus que a gente sempre esteja avivado, que esse avivamento nunca nos falte de forma nenhuma. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêutico, exegético, homilético da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas eles só não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. E quando Deus aprova, Deus reveste de poder este obreiro, dá-lhe autoridade espiritual e a obra segue. O batismo com o Espírito Santo é a porta para uma vida triunfante, abundante, pois sem a bênção pentecostal não pode haver testemunho pleno, nem poder para servir. Em 1906, lá na Rua Souza, começou um grande movimento. Um movimento que em 1900, digamos assim, deu origem ao movimento de 1906. Porque em 1900, pela primeira vez, uma mulher falou em língua estranha. Há muitos anos não se via isso no meio do cristianismo, exatamente porque essa chama estava abafada, apagada, tá? A Bíblia não estava sendo ensinada completamente, e aquela irmã recebeu o batismo, que o Espírito Santo falou em línguas. Depois,
Pastor Seymour também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aquele afro-americano, Pastor Seymour, dirigiu uma igreja, missão de fé apostólica. Muita gente lá, além de ser curado de enfermidades, também falaram em língua pela primeira vez, foram revestidos de poder. O movimento pentecostal sofreu muitas perseguições, mas se difundiu e se espalhou pela América. Chegou no Brasil em 1910 e está até hoje. E a obra de Deus, onde a mensagem pentecostal chegou, mudou-se tudo e mudou para melhor. Então não podemos deixar essa chama apagar. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo com o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. A igreja precisa dos dons. É Deus que dá os dons. A igreja é de Deus. Então, se nós somos de Deus, se a igreja é de Deus, Ele que dá os dons, peça, busque. Vá à fonte, vá à oração, dobre o seu joelho, faça a sua parte. Eu, esse que vos fala, nasci no Evangelho, fui consagrado bebezinho na igreja. E sempre buscando o batismo com o Espírito Santo. Algumas vezes até me entristecia, porque eu via em um culto tanto irmão receber, às vezes até um novo convertido, que aceitou a Cristo há pouco tempo, e eu nasci na igreja e não era. Tive que fazer uma busca incessante, um propósito com Deus por várias noites, 6 meses, todas as noites, menos uma noite por semana. Uma das noites por semana eu não fazia isso. 1 hora de oração, toda noite. Com 6 meses que estava nessa campanha, Jesus me batizou e falei em língua pela primeira vez. Então, querido, eu podia ter ficado dizendo, não, quando Deus quiser, Ele me batiza. Quando Deus quiser, Ele me batiza. Que Deus quiser, Ele quer, para que a promessa é para todos. Agora, buscai e encontrareis. Batei, abri-se-vos-á. Tá? Pedi e dá-se-vos-á. Então busque, peça com fé, coloque-se à disposição para fazer a obra de Deus e não desista. O avivamento faz-se necessário para os dias de hoje, como fez lá no princípio da igreja. Os dons estão aí. No dia de Pentecostes, não foi a conclusão da profecia de Joel, que diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, muitos interpretam errado, achando que ali se cumpriu e por isso foi só para aquele tempo. Mas quando Pedro foi explicar em Atos, ele diz assim, olha gente, nós não estamos bêbados a essa hora do dia. O que aconteceu foi o que disse Joel. Aí ele vai e diz, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Pedro disse do Espírito, mas Joel não disse isso. Na profecia de Joel diz, derramarei o meu Espírito, o Espírito todo. Então as pessoas pegam Joel e pegam o texto que Pedro fala em Atos e diz, se cumpriu ali, então acessou. Mas Pedro não disse o Espírito. Ah, Pedro errou? Não, não é Pedro que errou. Foi o Senhor Deus que fez com que ele falasse daquela forma. Porque o Espírito, vamos dizer, a profecia toda se cumpriria ali. Mas do Espírito, então, não foi derramada a promessa toda. Ali foi só o começo no dia de Pentecostes. Tanto que depois Paulo recebeu. Tanto que depois em outro lugar Pedro pregou e mais pessoas receberam. Paulo chegou em outro lugar, o pessoal disse, não, a gente só conhece o batismo de João, receberam. Então, no dia de Pentecostes foi só o começo. E de lá para cá, Deus ainda está com a sua mão estendida para revestir de poder todo aquele que crê e busca com fé. Certo? Porque a profecia diz que até sobre meus servos, minhas servas, referindo-se aos judeus. Os judeus não creram em Jesus. Então eles ainda não receberam o revestimento de poder. Só depois, no final da grande tribulação, depois que eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, abrir os olhos após serem enganados pelo falso Cristo, pelo anticristo, só então eles vão receber o Espírito Santo. Só então se completa a profecia de Joel. Enquanto isso não acontece, a igreja está em evidência no momento, e não Israel. Então é a igreja que precisa deste poder para continuar fazendo a obra de Deus com todo o dinamismo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, uma excelente aula, uma boa escola dominical. Pegue esse subsídio, melhore, aperfeiçoe e dê uma aula abençoada.
Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo subsídio, se Deus permitir.